Fórum Paulista dos Pontos de Cultura, Campinas, São Paulo. Ao meu lado, André Alexandre, que é do ponto Akodá, Barueri, que trabalha com a cultura hip hop e também matriz africana. Na verdade, trabalha com a periferia, né? Eu queria saber como é o trabalho de vocês em Barueri e quanto tempo existe o ponto de cultura e como vocês têm trabalhado os territórios. O nosso ponto de cultura existe há 9 anos. No início, eu fui presidente da Unegro Barueri e da Unegro do estado de São Paulo. E aí nós mudamos com o decorrer do tempo para Akodá Barueri. E trabalhamos com a criançada, com os jovens, com o pessoal do samba, pessoal de matriz africana, pessoal do hip hop. Tanto é que nós acabamos agora um projeto chamado Ginga Axé Saúde, que nós contemplamos o pessoal do hip hop, pessoal de matriz africana, dança de jongo, capoeira e tudo isso daí voltado à nossa cultura, ao nosso povo, à nossa cidade, que nós temos, nós estamos na ponta. Então, a cultura não pode morrer, mesmo que as pessoas não queiram, mas nós estamos fazendo. Bom, dentro desse trabalho que vocês fazem, um de referência se tornou até uma referência nacional, que é a Batalha da Aldeia, né? Como que está esse projeto? Tem sido procurado aí por outras regiões? A cidade tem acolhido? Então, a Batalha da Aldeia é um nacional, é um fator nacional, um evento nacional que acontece em Barueri, com vários municípios, várias pessoas de vários estados, e infelizmente nós estamos passando por um desacordo, um desalinho, né, do executivo da nossa cidade lá de Barueri, que está proibindo a Batalha da Aldeia. Tanto é que nós estamos pedindo ajuda a todos os pontões para nós andarmos juntos, porque Batalha da Aldeia é cultura, então Barueri tem que entender que é cultura. Nós precisamos, o executivo tem que olhar com bons olhos. Alô, secretário de Cultura, alô, prefeito de Barueri, Batalha da Aldeia não é crime, é movimentação de jovens que cantam a perspectiva de um futuro melhor para todos e para todas as comunidades. Bom, o hip hop é considerado patrimônio nacional, né? E a Batalha da Aldeia tem atraído cantores, rappers de diferentes lugares do nosso estado e revelado os nomes que hoje estão aí no streaming nacional, né? Por que dessa proibição? Quais são os motivos que o poder público alega? Então, Barueri, infelizmente, se tornou uma cidade homofóbica, preconceituosa. Nós tivemos problema lá com o samba. O carnaval da cidade, nós tivemos que brigar na justiça para ter o carnaval da cidade. E o foco deles é sempre isso. E agora eles estão proibindo a Batalha da Aldeia, fazer uma proibição da Batalha da Aldeia. Então, cada época, o prefeito, ele proíbe um segmento, tá? Começou com o segmento Carnaval Samba da Praça, que nós fazemos há 20 anos, há 15 anos, tem um samba da praça que nós organizamos na cidade, ele proibiu também, e agora ele está proibindo a Batalha da Aldeia. Tá uma proibição e não diz por que proíbe, só fala que não pode fazer, esse tipo de evento não pode ser feito na cidade. Então, essa é a nossa luta, nosso pedido de ajuda para todos os municípios, para todos os pontões, para todos os pontos de cultura, essa ajuda, que fortaleça a Batalha da Aldeia, porque existe há muitos anos, e se eu não me engano eles já estão na edição 277 ou 200 e por aí, ou mais. Como que proíbe uma coisa que existe há muitos anos, pelo simples fato de envolver religião no meio da cultura? Não pode, né, prefeito? Secretário de Cultura, ajuda a gente aí, né? Aqui no Quarto Fórum, se você tem encontrado apoio, tem também trocado experiência com outros grupos, que a gente sabe que em todo o estado também tem essa movimentação, né? As batalhas de rima, o hip hop, os pontos de cultura e os coletivos que também desenvolvem nos 4 cantos, né, do nosso estado de São Paulo. Não, aqui é muito importante nós voltarmos a nos encontrar nesse fórum, no Quarto Fórum,
Depois de 13 anos. 13 anos que nós não fazíamos. Então aqui nós estamos encontrando vários tipos de cultura, várias pessoas antigas que continuam ali, ó, carregando a bandeira da cultura, empoderando o nosso povo nas periferias, porque nós estamos na ponta. Se a cultura existe hoje, é por causa dessas pessoas antigas que estão há mais de 13 anos carregando essa bandeira, e nós, depois de 13 anos, voltamos com esse fórum e só temos a crescer, porque é um aprendizado. Cada esquina aqui que você cruza desse teatro aqui, você encontra pessoas de referência, pessoas que têm que ser homenageadas em vida. Tá? Vamos fazer algumas monções para homenagear essas pessoas que trazem a cultura até hoje, homenageá-las em vidas, porque graças a elas que nós estamos aqui hoje. Tá? Parabéns pelo Pontão, por toda essa organização, por vocês, por ter lembrado da gente. Eu sou um pontinho, perto de muitos que estão aqui, que vêm desde 2010, carregando essa bandeira. E hoje, o que está acontecendo aqui? É passagem de bastão. Vocês estão passando bastão para a nova geração que está chegando agora, que somos nós. A juventude vamos dar continuidade a essa trajetória de vocês. Muito obrigado por vocês existirem e por fazer essa cultura viva e poder para a nossa cultura. Deixa aí as referências das redes sociais também, para quem quiser conhecer mais o trabalho do Akodá Barueri. No Instagram nós estamos como Akodá Barueri, tá? No Instagram, e na rede social, né, pelo Facebook nós estamos como O Negro Barueri, que nós ainda não conseguimos mudar a página. O Negro Barueri, são ver os projetos que nós fazemos, e no site nós estamos como O Negro Estadual SP. Vai ver todos os projetos, os projetos que nós fazemos, os editais que nós participamos e as coisas boas que nós aprendemos também no dia a dia com vocês. Tá? Muito obrigado. André Alexandre, Akodá Barueri, força para o hip hop de Barueri, força para o hip hop brasileiro, né? Especialmente do estado de São Paulo, que as políticas públicas sejam sempre lembradas também para as culturas de periferia. Aqui direto do 4º Fórum Paulista do Ponto de Cultura. Bom dia a todas as pessoas. Vou falar por último, não é fácil aqui, porque está todo mundo já cansado, né? Então a gente vai tentar ser bem breve aqui, para poder fazer uma apresentação para vocês do trabalho que a gente vem fazendo lá na Secretaria, junto com o Fórum Paulista de Pontos de Cultura, junto com os pontos de cultura, junto com a comissão. Então, muito prazer, eu sou a Liana Crocos, estou como diretora de Fomento à Cultura, Economia e Indústria Criativas na Secretaria de Cultura do Governo do Estado. Onde hoje a gente tem um setor de articulação cultural, que dentro desse setor é onde a gente, é um departamento, né, dentro da diretoria, onde a gente cuida exclusivamente da Política Nacional Cultura Viva. Então, junto comigo aqui, ontem eu já citei o nome delas, mas queria apresentar, tá, a Stephanie, que a Stephanie cuida de toda a operacionalização do sistema e da discussão. Letícia Stamatopoulos, que está aqui com a gente também, que vocês conhecem ela bastante das lives que a gente faz. E está aqui na plateia, não está aqui no palco com a gente, mas eu queria pedir para você levantar, Aline, por favor, que a Aline, ela que cuida de toda a prestação de contas dos pontos de cultura. Vou aproveitar, vou pedir para a minha equipe levantar, que é uma equipe de mulheres forte, potente, maravilhosa. Gente, obrigada. Essa equipe aqui realmente dá o sangue lá para a gente fazer essa roda girar aí com bastante potência. Queria pedir desculpas para vocês, estou um pouquinho gripada aqui, com a voz um pouquinho ruim, mas essa semana é uma semana muito especial para nós. A gente está comemorando 20 anos do Programa de Ação Cultural, PROAC, que é essa política tão importante dentro do nosso estado de São Paulo, a maior política de fomento dentro do estado, que a gente, no dia 20 de fevereiro, devido à articulação de muitos fazedores de cultura, né, da classe artística
isso lá em 2006, entraram com um projeto para que a gente pudesse ter essa lei tão vigorosa e tão robusta e que serviu de exemplo aí para o Brasil inteiro. Então, antes da gente começar aqui, viva o PROAC 20 anos! Bom, gente, eu vou chamar a Esté aqui, elas vão me ajudar, porque eu estou realmente aqui com a minha voz, está bem ruim, mas estamos juntos aqui no palco. Esté, a gente vai fazer um panorama geral, primeiramente, de todos esses processos que a gente vem desenvolvendo da política cultura viva nos últimos anos, dentro da Secretaria de Estado. Bom, gente, é um prazer estar aqui com vocês. Eu sei que a gente já teve um panorama histórico que foi apresentado pelo Fórum, mas eu queria frisar que a gente vai apresentar os nossos dados e como a gente tem organizado eles dentro da gestão. Então, só para não ficar repetitivo, é um panorama, mas é um panorama da gestão, para que vocês possam entender também os nossos números. Bom, gente, bom dia. Vou apresentar então um pouco do histórico da política, que inicia com um convênio firmado com o Ministério da Cultura em 2008. E aí a gente tem 54,6 milhões investidos, sendo 18 milhões do Estado de São Paulo. Aí a gente começa, nossa jornada publicando o edital em 2009, contemplando 301 projetos. Eles eram anualmente, repassado o recurso de 180 mil. Com os mesmos recursos, então, a gente vem e faz a teia estadual, a primeira teia estadual com o tema Tá na Rede, é ponto, e o segundo fórum. Em sequência, também fizemos a segunda teia estadual com o tema Cultura Sempre Viva. No finalzinho do convênio, então, a gente já está ali em meados de 2012, já discutindo o convênio de 2013, que é firmado, então, com 21,6 milhões investidos, 3 milhões sendo de recursos estaduais. Com esse convênio, então, a gente executa 3 editais de premiação, sendo em dinheiro e kits culturais. Então, o primeiro edital lançado foi o 49/2018, com 1.349 inscritos e 314 contemplados, com 3 categorias: coletivos, entidades e kits culturais. Em sequência vem o edital 2021-2051 de 2022, com 207 inscritos e 150 contemplados, também com 3 categorias: coletivos, entidades e kits culturais. Em 2023 lançamos o edital 46, que tivemos 148 inscritos e 74 contemplados. Era um edital apenas de kits culturais. Então, ao todo, foram 538 prêmios distribuídos ao longo desses anos, através do convênio de 2013. Bom, gente, com relação a esse convênio, a gente conseguiu ainda fazer mais 2 ações, 2 encontros, que eles não estão mencionados na sequência, porque eles vão ter outra dimensão. Então, façamos uma pausa em 2013, agora a gente volta historicamente para os últimos investimentos contínuos. Então, a gente está falando agora da Lei Aldir Blanc 1, que é essa que a gente coloca os números, onde a gente consegue promover um edital que vai proporcionar 2 milhões de investimentos, 179 inscritos, 69 municípios representados e 40 contemplados. Bom, continuando, historicamente, obrigada. Eu vou falar agora da Lei Paulo Gustavo, que a gente também conseguiu abarcar os pontos dentro de um edital, que é justamente esse de territórios culturais para pontos, com 18 milhões de reais investidos, 62 municípios e 77 contemplados. Agora, o próximo slide, a gente vai tratar dos resquícios, dos valores que renderam ali do convênio de 2013, que proporcionaram 2 atividades. A primeira foi essa, que foi uma teia digital, que é inclusive uma teia que está disponível até hoje no YouTube, é bem bacana para quem está entrando na rede agora.
Eu estudei essa teia quando comecei a trabalhar nos pontos, porque a gente começa a entender o que é que se debatia na época e o que é que ainda se debate. Portanto, o que não avançou. E o que avançou também, claro. Aqui a gente começa a entender também como é que o governo do Estado começa a atuar novamente com recursos próprios para promover encontros presenciais. Então, a gente tem, por exemplo, no lançamento da TEIA, também uma plataforma que a gente está hoje numa gestão compartilhada com os pontões, para que a gente consiga fazer dela um repositório do nosso histórico, e a gente colocou R$400 mil, e aqui a gente tem dados desse evento virtual, né? Então, a gente trouxe as visualizações, a quantidade dos encontros que foram, de fato, ao vivo, ali, os vídeos que foram inseridos de mostra artística e os vídeos de formação. Quando a gente cita a plataforma, é justamente aquele site que foi desenvolvido e que hoje está nesse trâmite da gestão compartilhada. Bom, esse foi um evento em 2022, agora eu vou falar dos 20 anos, que aconteceu em 2024. Tem alguns rostos aqui que eu consigo me lembrar que estavam presentes. A gente já estava bem mais à frente, a gente também já estava nas prévias da execução da PNAB, então a gente já tinha um pouco mais de subsídio para debater futuro, editais, porque a gente tinha recursos. Bom, aqui o Encontro Paulista, né, na comemoração dos 20 anos, a gente investiu 572 mil, a gente realizou previamente, eu nem sei se todo mundo sabe disso. Essa inclusão, acho que é importante a gente falar, que esse era um saldo, um resquício que a gente tinha dentro do nosso convênio, e a gente foi, o convênio já tinha sido encerrado, a gente precisava fazer prestação de contas com o Ministério, e o dinheiro, como ele fica rendendo, né, tem hora que a gente devolve, a gente não consegue utilizar todo o recurso. Mas houve um esforço aí por parte do Fórum Paulista dos Pontos de Cultura em nos procurar. A gente tinha em torno ali de uns 300 e poucos mil reais em conta. Entramos em contato com o Ministério, pedimos para que a gente pudesse prorrogar essa prestação de contas. A gente aportou mais recursos dentro do evento para que a gente pudesse fazer esse encontro paulista com os 20 anos também de Cultura Viva, que a gente fez lá no bairro do Bom Retiro, no prédio da Oswald de Andrade, em São Paulo. Então, foi um esforço aí coletivo de todas as frentes, todos os entes, para que a gente pudesse, depois de tantos anos, recebê-los novamente e proporcionar um encontro, que a gente pudesse se reconhecer, né, se conhecer para as novas pessoas que estão entrando na rede agora. Desculpa te cortar, mas acho que era importante a gente frisasse que houve esse esforço coletivo para que a gente utilizasse esse recurso e não devolvesse para o Ministério. Obrigada, Li. Bom, gente, eu não quero me estender muito, acho que dos 20 anos a gente tem bastante material que foi acumulado a partir desses 18 encontros, que culminaram na elaboração do nosso PAR, do nosso Plano Anual de Aplicação de Recursos, para que a gente pudesse executar os editais da PNAB ciclo 1, que é a próxima pauta. Acho que tem muitos de vocês que podem ter sido certificados por nós, é um prazer que a gente consiga vê-los presencialmente depois de tantos atendimentos, por e-mail, por telefone. E, mais uma vez, eu vou falar rapidamente o nosso edital de premiação. A gente trouxe o mapa para que vocês consigam ter uma dimensão da quantidade de municípios que foram alcançados. Para vocês terem uma ideia, esse edital ele propiciou que 202 cidades fossem representadas ali dentro do nosso escopo total. A gente teve 150 premiados, 364 certificados como pontos de cultura. Essa diferença, né, entre quantidade de premiados e cidades é porque a gente, claro, teve um edital certificador. Então a gente tinha uma dupla função, que era fazer o repasse e também certificá-los. Isso, basicamente, né, altera o nosso mapa e faz com que os nossos editais, que historicamente alcançavam ali uma média de 70, 80 municípios, com a certificação a gente dobra e a gente passa a alcançar mais que o dobro, né? 202 cidades. Ali tinha um dado que eu também ignorei, mas eram 364 pontos que foram certificados aí em um edital. A gente quase morreu, mas deu tudo certo. Bom, esse é o de termo de compromisso cultural, ele também era um edital certificador, mas ele tinha uma quantidade menor de vagas, o que reflete uma quantidade menor nos dados que a gente vai observar. Foram 94 cidades representadas, 130 projetos contemplados. E agora a gente pode perceber como esse mapa se diversifica, né? Quando a gente fala da submissão de projetos culturais, que são termos de compromisso,
a concentração do mapa, ela passa a ser menos dispersa. Então a gente começa a perceber que existem mais pontos, né, que foram ali, enfim, contemplados, né, com seus TCCs dentro daquelas regiões administrativas que são, teoricamente, as mais povoadas do Estado, mas também as mais ricas. Edital 49, que é um edital bem estratégico, que é o edital de pontões. Ele foi pensado junto ao fórum, o fórum foi muito participativo, a gente conseguiu elaborar estudos e pensar as macro-regiões do Estado de acordo com a quantidade de pontos de cultura que cada uma delas compreendia, para que a gente pudesse pensar vagas que fossem estratégicas no atendimento geograficamente e também culturalmente, dentro das atividades que são vocacionadas dentro dessas regiões administrativas que fossem compatíveis. Então, claro, né, quando a gente pensa as macro-regiões, é um estado gigante, com 44 milhões de pessoas, e a gente ficou buscando traçar, dentro dos nossos estudos com o Fórum, essas afinidades das regiões, da quantidade de pontos de cultura e das vocações culturais também. Bom, gente, esse foi o nosso ciclo 1, a gente tem um número total, pode passar, por favor, tá? E é isso, 463 certificados, 288 contemplados, 1.600 inscritos e 33 milhões de reais que foram injetados aí na cultura viva no primeiro ciclo. Não, aqui a gente traz aqui só os dados também do Fórum Estadual, como a gente falou que era daquele recurso, né? Acabei me antecipando aqui, junto com as meninas. Qual? Esse aqui, ó? É o Fórum. Não, que a gente tinha falado do fórum que aconteceu lá na Oswald de Andrade, é que a foto ali, né, gente, é do fórum da Oswald de Andrade. Nossa, foi tão legal, quem esteve lá, acho que aproveitou muito com a gente, foi muito produtivo, foi muito gostoso conhecê-los também. Bom, então agora a gente voltando para cá, para esse encontro em que a gente está realizando. Então, antes de iniciar, a gente vai agradecer a Associação Paulista Amigos da Arte, que é a APA, que ela é responsável por operacionalizar todo esse processo. Isso significa o quê? Ir buscar cada um de vocês lá na casa de vocês, trazer para cá, colocar no hotel, conseguir alimentação, lógico. A gente tem a parceria do fórum, né, do pessoal aqui de Campinas, que tem colaborado, mas ser uma produtora por trás fica inviável a execução de tudo isso. E, historicamente, assim, é quase uma loucura. A gente está muito feliz assim, em olhar e ver esse auditório cheio, porque, né, em algum momento a gente duvidou que a gente seria capaz de conseguir colocar todos vocês aqui hoje em menos de 3 meses, né? Então é muito legal saber que a gente tem uma equipe tão competente também atuando por trás para garantir a presença de vocês aqui hoje. O recurso, uma passada de palmas para a APA. Obrigada, APA. E agradecer a nome dela. E da Juliana também, que a Juliana que está liderando toda a equipe aqui. Vocês vão ver um monte de gente trabalhando em todas as frentes. É isso, né? Também movimentando a economia criativa aqui em Campinas. Esse fórum, né, ele acontece por conta do ciclo 2 da PNAB, com recursos destinados. E aí a gente está falando de 2,6 milhões de recursos oriundos da PNAB e 657 milhões de reais aí, ó, R$ 1.000 dos recursos estaduais. Então é importante que a gente mostre esses dados para que vocês também tenham entendimento um pouquinho da dimensão de quanto é produzir um evento e proporcionar esse espaço de diálogo ampliado aqui hoje em Campinas. Alô, bom, gente, então aqui falando rapidamente das tarefas de vocês agora, né? Vocês vão discutir os eixos que foram pactuados no regimento nacional, daquilo que os estados e municípios devem propiciar nos seus fóruns, que são os eixos de Plano Nacional Cultura Viva para os próximos 10 anos, governança, cultura viva, trabalho e sustentabilidade da criação artística. Isso é um panorama de tudo que vocês vão abordar aí nessas próximas discussões. E acredito que a partir de agora a gente vai tratar basicamente do conteúdo do fórum, né? A gente vai ter, além dos eixos, da discussão dos eixos, pode passar, tá? Obrigada. Essas outras atividades aí de vocês e nossas, que é a aprovação do regimento interno, que vai acontecer hoje, a
eleição dos delegados para a Sexta Teia Nacional e o envio, né, desses 30 delegados eleitos, além dos 5 delegados natos do Estado de São Paulo, que também irão compor aí a delegação que vai estar em Aracruz no final do mês. Isso é um pouco, né, das nossas atividades do evento. Também temos fotos dos 20 anos, com a Alessandra ali, compondo a nossa foto, a Liana, o Alcemir, a Aline, o Osmar e o Pardinho, que já não está conosco. Bom, agora a gente vai falar um pouco do ciclo 2 da PNAB, do que a gente tem por vir. A gente preencheu o nosso plano de aplicação de recursos com esses dados. Eu gostaria de dizer claramente que esses dados estão públicos, eles estão aí, né, transmitidos pelo Ministério, por tudo, e a gente está aberto a qualquer tipo de dúvida que possa surgir. Agora, o único edital certificador que a gente tem no ciclo 2 é o de premiação. Então, a nossa perspectiva é conseguir, né, premiar, certificar 80 entidades ou coletivos, sendo 40 e 40. A gente dividiu ao meio com 3,6 milhões de reais de investimento neste edital. Além disso, a gente tem um edital novo de bolsas para mestres e mestras. É isso, gente, os números estão aqui. 1,4 milhões, plano de trabalho de um ano, 20 bolsas serão ofertadas. Bom, além disso, a gente também tem os nossos editais de termo de compromisso cultural, que eles se mantêm muito parecido com o do ano passado. A única grande diferença é que eles não vão certificar novas entidades esse ano. Só um minutinho. Claro. Por exemplo, no edital do ano de 2024, de Pontões, claro. É porque, gente, na verdade, a gente precisa organizar a distribuição. Desculpa, ela falou por que a gente só contemplaram 12 regiões e não as 17 regiões No administrativas. edital de Pontões de 24, a pergunta foi essa: por que só contemplamos 12, não todas? Essa é uma ótima pergunta, porque a gente, além de alocar os recursos dentro das categorias regionais, a gente também tem que atender às categorias das cotas. Isso faz com que algumas vagas se concentrem em determinadas regiões. O que a gente pode discutir e deve é talvez a ampliação, né, da quantidade de pessoas que serão contempladas e coisas nesse sentido. Mas para 2024 a realidade foi essa. A gente tinha 8 vagas, das quais 5 foram para categorias regionais e 3 foram para atendimento, sobretudo às categorias de ações afirmativas. E aí houve concentrações em determinadas regiões. Mas foi uma iniciativa do Fórum e a gente não deixar o edital aberto, que a gente pudesse regionalizar para conseguir atender pelo menos uma ampla cobertura dentro de todo o Estado. Então, acho que isso é um ponto positivo, que a gente conseguiu avançar nesse lugar, mas ainda com um número de vagas pequeno. Esse ano a gente está olhando para os editais de uma forma um pouquinho mais amplificada. E só para deixar claro uma coisa, rapidinho, por que 12 regiões e 8 contemplados? Porque a gente certificou novos pontões, então também tem essa diferença. Talvez esse número pudesse ser maior se a gente tivesse certificado iniciativas de todas as regiões administrativas. Mas a certificação, ela depende de um desempenho no edital. Ela não depende da escolha do Estado. E é por isso que depende de pontuação, entrega de documentação, e há, de fato, uma disparidade. Só complementar, nós somos 17 regiões, 17 fóruns regionais. À tarde, a gente vai fazer uma dinâmica com aqueles banners que estão lá fora, para entender isso direitinho. Qual foi o nosso desafio e o jurídico ficamos, acho que, uns 20 dias, dizendo: nós precisamos que os editais de pontões sejam regionalizados, transversalizando com os fóruns regionais. O ideal seria ter 17 pontões, certo? Com a capital tendo, o ideal seria 19, para a capital poder ter 2 pontões, né? Pelo número de pontos. De tudo que a gente conversou de recursos, elas chegaram no limite ali de ponderagem digital, tem que ser 8, certo? 8. Daria mais a cota. A capital ficou sobre a capital Grande São Paulo ficou uma macro, é a capital Grande São Paulo,
por conta de cota, por conta que eu vou contar daqui a pouquinho, né? Acabou ficando 4 pontões lá. Aí ficou um pontão, que é a região de vocês, inclusive, que é Vale do Paraíba, Baixada e Vale do Ribeira. Tem um pontão em São José, né? Campinas, Sorocaba e Itapeva tem 2 pontões, Areté e o Garapa. Levanta lá o chapéu, Piracicaba. Então 2. Oeste Paulista, que é uma macro-região gigante, nós temos que corrigir isso, que ela não pelo número de pontos, mas a regional com deslocamento mais longo, território, né? Infelizmente, que era outra macro ali, Ribeirão Preto, Franca, acho que era Araraquara, teve a grande entidade lá, inclusive está aqui, Pabá Paulo, Silvani, que é a ponta da cidade africana, teve um problema com documentação e não conseguiu acertar para entrar. Então a capital deveria ter tido, ficaria com 3, e Ribeirão. Esse vai ser um esforço permanente nosso com a rede de pontões, só isso que eu queria. Já tem um dele que ele vai. Ele já vai invadindo assim, com o microfone próprio, Marcelo. Gente, eu vou continuar rapidamente, porque eu acho que nós estamos cansados. Pode falar, né? Foi contemplada? Beleza. Agora eu vou finalizar e a gente já abre o bloco de perguntas. Bom, gente, os únicos editais que faltam a gente apresentar do ciclo 2 são de termo de compromisso cultural, que não serão certificadores, então provavelmente esse ano eles terão uma gama menor de municípios contemplados. Alguém pediu a palavra, é isso? Tá, beleza. Bom, então só para terminar, serão 12 milhões em pontos, serão 7 milhões e 200 mil em pontões, sendo 40 vagas para pontos e 9 vagas para pontões de cultura no nosso ciclo 2. Bom, só para vocês terem uma ideia, né, de como é que a gente está começando a desenhar os estudos dos pontões para esse ano, a gente separou ali, né, as 4 macro-regiões, os atendimentos, a quantidade de pontos de cultura certificados em cada uma das macro-regiões, para que a gente consiga pensar um desenho alocando as vagas dentro das regiões e no atendimento às cotas de uma maneira que seja eficiente e não haja concentração de pontões na mesma macro-região. Bom, agradeço. Então, acho que é importante falar, acho que o João Fontes queria dar um spoiler aqui para nós, mas a gente está com os editais, já passou por toda a parte burocrática, administrativa, jurídica, tem 2 pontinhos que estão sendo discutidos juridicamente, porque vocês sabem que a modelagem vem pronta, né, estabelecida pelo Ministério, mas quando chega no Estado, a gente tem que se articular e tentar incorporar isso dentro da nossa rotina administrativa, mas diante desse evento que está acontecendo aqui hoje, diante do evento da TEIA, que acontece no final do mês de março, a gente vai lançar os editais na segunda quinzena de abril. Então, recolhendo também todas as sugestões e algumas observações que aparecerem durante esse encontro que nós estamos agora, a gente só faz esses ajustes dentro dessa modelagem que já está estabelecida, para a gente colocar esse edital na rua o mais rápido possível, para que vocês possam se inscrever, ter acesso e começar o plano de trabalho de cada um de vocês. Então era isso que a gente queria apresentar de uma forma bem rápida, bem sucinta, a gente está à disposição também, vamos ficar aqui com vocês até domingo, né, durante todo o processo aí do fórum, e nos vemos também lá em Aracruz, para defender todas essas propostas que vão sair aqui desse momento tão importante e construtivo. Obrigada, gente. Pessoal, muita tranquilidade, vai ser aberto as perguntas para respostas, muita tranquilidade. Pedir para João, a Tião e a Alessandro voltarem para cá com toda a tranquilidade. Boa tarde, companheirada, boa tarde, né? Eu vou fazer a pergunta no final do nosso questionamento, tá? Mas precisa de uma introdução. Eu gostaria de propor que nesse fórum a gente fizesse uma pactuação para que a participação social na PNAB do Estado de São Paulo não se limitasse aos 10% do Cultura Viva. Assim como o Cauê e o Caian apresentaram, não é só nos editais de Cultura Viva que a gente participa.
E por princípio democrático, a gente tem que cobrar que 100% da PNAB tenha participação social. Porque o que está acontecendo é que nos 10% do Cultura Viva há uma participação social. No resto não há nenhuma participação social. É uniformes e a gente só vai saber como é que vai ser aplicado no final. E é aviltante vocês virem aqui e falar 20 anos do PROAC, sendo que desde que vocês assumiram, vocês vêm destruindo o PROAC dia a dia, direcionando o PROAC, começando o PROAC, sem nenhuma participação social. E o que você está fazendo com a PNAB é a pior aplicação do Brasil. É bom que o Ministério esteja aqui, porque a PNAB é feita para chegar a maioria das pessoas, não para aumentar, fazer acordos com o mercado e chegar ao canal do... A gente, dos pontos de cultura, tem que lutar pelo todo, não só pelo nosso. Obrigado, gente. Eu quero saber se vocês acham isso justo. Olá, boa tarde. Sou Neri, sou de Santo André, Ponto Cultura Salão da Quebrada, Vila Suíça. Bom, venho de moradia, de luta popular. Bom, a questão é... Eu não sei se são questões, porque eu acho que a gente tem algum problema. Ou ele é cognitivo, ou ele é não entendido, ou ele também é uma cultura que a gente criou de deixar, de terceirizar a possibilidade de governança e transferir para o outro, que é o ente do Estado, que era para ter uma outra visão, fazer de cima para baixo as possibilidades que a gente vem discutindo. Em Santo André, a gente optou por fazer o ciclo todo da política de cultura viva e pensando também, como disse o Caio, na governança. Em determinado momento, a gente já tinha elencado todos os editais, como ia ser feito, o que seria premiado, como seria premiado. E um exemplo disso são os griots em Santo André. Eles existem prêmios para eles desde 2017. A gente fez a nossa teia, a gente discute os recursos como tem que ser gasto, a gente faz a governança de fato, então a gente governa junto com o governo. Apesar do governo não querer que a gente governe e uma parte da sociedade não querer que a gente governa junto. Então, a gente se depara com uma ação, eu vou chamar arbitrária, não sei se pode se chamar de arbitrária, mas é uma ação de cima para baixo, que não faz sentido para a cultura viva. É a especificação de ser 30, 40, 100, 200, 500. Quem tem que decidir isso no Brasil é a população. Somos nós que estamos no campo da cultura que temos que dizer se o edital é de 30 mil para prêmio, 150 mil para não sei o quê, 200 mil para não sei o quê. O que eu quero dizer? Que nós já estávamos com o edital pronto, tudo estabelecido, 50 mil de prêmio para coletivo, 100 mil para CNPJ, mas a gente ainda não descobriu o caminho para fazer um TCC maior. Bem, você está falando de Santo André? estou falando de Santo André, deixa eu terminar. E aí eu quero perguntar para o Ministério da Cultura, qual é a possibilidade cidadã, que é uma coisa que o Milton Santos falava, que tem que ser de baixo para cima, e que a gente deveria, de fato, fazer com que a gente colocasse em dúvida o que o governo faz, porque o governo está para governar para uma pequena parte, não para todo mundo, porque não dá para todo mundo, o cobertor é caro. E aí eu penso, quando a gente estava com o edital pronto, no dia seguinte, chegou uma minuta dizendo que tinha que ser 30 mil. Mas quem decidiu que tinha que ser 30 mil? Quem tem esse poder? Nenhum de vocês, nem o governo, nem o presidente da República. Tem que ser discutido publicamente com todo mundo. E não foi. E não estou dizendo discutir publicamente com o fórum só, mas com toda a sociedade. Se a gente quer falar de governança, se a gente quer falar de alguma coisa assim, a gente que faça porque a cidadania seja plena e que a governança seja de fato fraterna, coletiva, consensual, que tenha um plano de 10 anos e que seja de fato implementado. Eu acredito que quase nenhuma cidade aqui tem seu plano de cultura executado com recursos dignamente. E a gente luta por isso, para que a governança e a cidadania seja plena e a gente tenha condições de transformar tudo isso. E aí eu pergunto ao Ministério e para o pessoal em geral, como é que a gente faz para que a autonomia volte para a população e para o governo municipais?
dele, talvez nem todos compreenderam, existe um piso e um teto definido na Política Nacional da Cultura Viva, que quem define esse piso, com muito debate também com a Comissão Nacional, então o Meri está questionando quem e como e onde foi definido esses pisos. Por quê? Eu sou o Lohan, do Ponto de Cultura Instituto Gaiato. Estou um pouco ansioso, sou uma pessoa autista, então se eu perder um pouco por isso. Primeiro eu queria saudar o meu pai de santo, pai Cláudio Diogo, que se inscreveu no dia 12 de 5 de 2025 para transformar um terreiro de 70 anos em ponto de cultura. Já tem um parecer positivo e até hoje não tem o segundo, então ele não pode ser um delegado aqui, desde 12 de 5 de 2025. E para vocês, a gente, que é um complemento, eu tenho todo o respeito pelo João, pelo Tião, mas assim, a gente atua em rede, Acre, Rondônia e São Paulo. Em 2024, a gente aprovou um TCC no Acre e foi incrível, executou tudo, prestou contas e tudo mais. E aí, nesse último edital que vocês mostraram aí de TCC, a gente não escreveu, porque só pode em um lugar, não escreveu para Acre, escreveu para São Paulo. Passou, foi habilitado, chegou na hora do saneamento de coisa, tirou uma pontuação ótima, chegou na hora do saneamento. Vocês não têm 3 anos de CNPJ, então vocês não vão receber o recurso. E aí, é isso, né? O que vocês falaram, é uma cultura que vem da oralidade, a PNAB tem um tempo para acabar, aí, ou seja, bota a gente na geladeira 3 anos, aí tem que ter participação, controle social. Vocês que dão um modelo de referência, o que vocês pegam e fazem? Vocês mudam a minuta. Vocês tinham um tipo de minuta que não deixava tinha essa barreira de 3 anos. Aí vocês mudaram ela e agora explicitamente ela cobra 3 anos de CNPJ. Então mesmo nós que já aprovamos o TCC, prestamos contas, fazendo tudo, agora a gente estava com recurso praticamente para receber, falou assim, vocês não recebem. E outra, não só não recebemos o passado, como não vamos nem pleitear o próximo. Porque tem essa mesma exigência, a gente tem 2 anos. Então, a minha pergunta é, o que vocês pensam em fazer em relação a isso? Nós vamos realmente ficar de fora de novo de mais um edital de TCC? Boa tarde, todas, todos e todos. Peço as bênçãos aos mais velhos, aos meus iguais, aos mais novos. Né, mestre Laudemir, querido? Bom, vou considerar 2 pontos aqui para fazer a minha pergunta, né? Primeiro, considerar que hoje a gente vive esse levante do Cultura Viva, porque estamos incluídos na PNAB, né? Conseguimos, nesse momento estratégico e bem pensado, incluir uma política dentro da outra, né? Porém, esse olhar PNAB nos traz um olhar totalmente voltado a editais, a concorrência. Então, a gente tem um levante com muitos pontos novos, importantíssimo, mas que está fragilizado, porque a gente não tem o processo de conscientização, mobilização e organização que o próprio Cultura Viva traz para a gente como base, né? Então, considerando esse elemento e considerando um junto com o outro aqui, que a gente tem um tempo, né, previsto para PNAB, e que a gente, olhando para as políticas públicas num olhar macro, a gente já está percebendo que algumas estão se estagnando perante a PNAB. Vou exemplificar o que está acontecendo dentro do IFAM, né, que aqui com os nossos mestres jogueiros na rede estadual a gente tem conversado muito e que a gente não consegue mais acessar recursos a não ser pela PNAB, né? E inclusive em reuniões a gente já teve esse olhar, né? Olha, realmente através do IFAM não há um mecanismo de fomento, né, para o patrimônio imaterial. Precisa se conscientizar o município, conscientizar os pares para que os mestres, né, não só os mestres, né, agora falando de pontos, alcancem o recurso, né, que é algo muito difícil, vocês compreendem com a gente, né, gente? Imagina um município, a gente tem que pegar a mão do mestre para falar com todo o pessoal que está lá criando o PAR para alcançar o fomento para o patrimônio imaterial. É inviável, né? Ou você tem uma rede já instituída, mas enfim. Considerando todo esse arcabouço, né? Eu queria perguntar para vocês, porque eu sei que é demanda nossa resolver. Resolver não, né? Mas
achar caminhos para o fomento dos pontos de cultura. Simples assim. Né? Tanto no Estado, que hoje coloca a PNAB dentro do PROAC, então você vê que já está esgotado o caminho para a gente visualizar. Né? Estou perguntando mais para a gente pensar. Né? Se a gente está falando de cultura viva, que está dentro da PNAB, que foi colocada dentro do PROAC, onde é o caminho para a cultura viva no Estado? Né? E para o governo federal, dentro dos nossos planos, vocês já entenderam minha pergunta, né? A gente sabe que a gente está trabalhando, mas a gente ainda não encontrou esse lugar. Né? Então, qual o olhar de vocês, gestores, para isso que a gente tem que discutir profundamente à tarde, para a gente garantir o cultura viva, gente? Porque para a gente fazer, e a gente vai fazer, porque a gente já fazia antes da política, antes do programa, né? A gente vai fazer. Mas para continuar atendendo com qualidade, enfim, ter todo esse levante aqui vivo, a gente precisa de recursos, né? Tá bom? Essa é a minha pergunta. Bom dia a todos, eu sou Vanessa Cornélio. Sou uma mulher que tem os cabelos cacheados, coloridos de ruivo, tomzinho cenoura, rosto redondo. Estou usando um vestido vinho, um bonezinho que diz que o Brasil é das brasileiras. Sou uma mulher cadeirante, minha cadeira é preta, uma cadeirinha pequena, um pouquinho diferente das demais, porque é uma cadeira de dança. Eu queria começar, primeiro, voltando no ponto da pesquisa, onde eu tentei fazer uma fala, mas estava meio corrido e naquele momento não puderam dar voz à minha reflexão. Mas quando se diz numa pesquisa que 70% dos pontos de cultura estão acessíveis, eu fico um pouco chocada, porque isso é extremamente irreal. Isso não reflete a realidade. Eu falo isso com todo o meu corpo. Não é verdade. Então, sobre a pesquisa, é necessário que cada um de nós que respondeu essa pesquisa reflita sobre isso. O que é acessibilidade? E o que pode ser oferecido e o que está sendo oferecido para chegar nesse número divino e maravilhoso de 70% de ambientes acessíveis, né? Hoje eu estou falando aqui, olha, eu até fiquei um pouco acuado, me chamaram, vamos fazer uma fila aqui. Eu já tinha averiguado a acessibilidade e não tem. Né? Como é que eu sou artista, como é que eu chego a esse palco? Como é que eu vou até ali na frente fazer a minha fala? E mais que isso, e eu vou chegar numa pergunta, porque é necessário compreender o que os artistas com deficiência, de que forma os artistas com deficiência estão sendo inseridos. Porque nós temos dois tipos de participação da pessoa com deficiência nesses editais, que é assistidos pelas instituições, por esses espaços, e tem o artista com deficiência, que a gente tem que compreender que é diferente. Obviamente, muitos artistas com deficiência estão sendo assistidos por instituições e eles nunca vão chegar a concorrer a um edital, porque esses editais não contemplam a nossa participação. Claro que nós tivemos avanços, né, significativos, mas ainda há muito a ser elaborado, né, discutido e elaborado para dentro desses editais a gente poder concorrer. Se não em igualdade, porque aí também cabe dizer que dentro, como a cultura negra, como cultura LGBTQIA+, a cultura DEF também sofre um desagravo histórico, né? Nós não temos, e eu talvez temo, eu corro o risco de ser criticada por isso, mas talvez nós ainda estejamos muitíssimo anos-luz atrás dessas outras que também sofrem, e não estou aqui para comparar, porque, pelo amor de Deus, né? A gente não vai querer discutir quem está mais pebado, né?
Mas nós estamos, a verdade é essa, só que essa é uma designação que só nós, que somos artistas com deficiência, podemos usar, sabe? Nós pebados, mas é da nossa alçada, ninguém mais diga. Então, assim, a pergunta é, tem sido pensado, dentro desses editais, formas de contemplar artistas com deficiência que também são beneficiados que fazem uso de benefícios do INSS, porque isso é uma realidade. Se nós vamos viver de arte, talvez a gente não consiga subsistir o mínimo, comer, morar, vestir, só com esses editais que supostamente a gente possa vir a ganhar. Tem sido pensado pontuação além da cota, porque nós também, com a pontuação, poderíamos ser mais contemplados na ampla concorrência, por exemplo, né? Mas aí corrigindo ali, como fazemos já por alguns segmentos. Então a pergunta é, na realidade, sobre inclusão, que é mais, que a palavra inclusão está até demodê dentro dos estudos da deficiência, né? Porque nós não precisamos ser incluídos, nós queremos acesso. Com acesso a gente se inclui, obviamente, dado as devidas pesos e medidas. Mas levantando todas essas reflexões, acho que isso é importante, mas também compreender dentro desta política que é de cultura viva, como que essa cultura, ela está de fato abraçando, acolhendo e contemplando a diversidade, de um modo geral, né? Que muito se diz a diversidade, muitas vezes se diz da cultura de gênero, né? E até nesse ponto a cultura DEF é excluída. No entanto, eu quero aqui fechar incluindo a cultura DEF nesse guarda-chuva da diversidade. Muito obrigada. Gente, o Marcelo tinha falado das inscrições até a quinta fala. Ele foi dela. E desculpa, viu? Então eu queria ver se tem alguém que não se sente à vontade ou não pode descer, que quer se inscrever, porque as inscrições estão se fechando agora, nesse momento. Eu só queria fazer uma questão de ordem, posso? Questão de ordem. Sobre a pesquisa e algumas dúvidas que surgiram, assim, que eu acho que... Não, peraí. Eu te passo o microfone rapidinho. Calma aí. Você não quer se inscrever? Agora posso se inscrever. Você tem a questão de locomoção? Eu queria, a minha pergunta era sobre, para mandar a delegação para o Fórum Nacional, uma parcela de cota precisa ser pessoas com deficiências. Meu nome é Aliette e eu sou uma mulher de 40 anos e sou autista. E já estava sabendo que as pessoas com deficiências estariam presentes. Eu queria saber como vocês avaliam a acessibilidade do fórum e, com isso, também a gente tem um panorama de como também os demais espaços são avaliados em termos de acessibilidade. É isso, muito obrigada. Eu te deixo inscrito, então, só que daí vai ser no outro bloco, senão a gente vai juntar 20 perguntas, tudo bem? Pode ser? Vem aqui. Agora? Não, tudo bem, eu sei qual é a ordem sua, qualquer coisa eu trago aqui. Não, Dudu, deixa eu fazer o trabalho. Não, só porque são 5 perguntas. Não, só muito. Deixa a mediação trabalhar. Vem pra cá, você vai ficar muito mediador, tá? Eu tô visualizando as pessoas aqui, por isso que eu tô pedindo carinho pra você vir aqui, que eu consigo ver quando as pessoas vão falar, tá? Obrigado. Não é pra você falar agora. Tem gente escrita de você antes de você, ó. E só fica sentadinho pra você ver. Isso. Eu consigo ver vocês e saber o ritmo que a gente tá bom? Sentado aqui? Fala de lá então. É isso que fala de lá. Mas na hora dele ele vai falar. Fala de lá, sentado de lá, tá bom? Então nós temos 5, temos quantas? É só pra eu contar. Você tá, companheiro? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, mais o companheiro 13, mais você 14. Bora, gente. Vamos respondendo aqui, vocês vão se organizando no cantinho. Calma, acredito, calma para todo mundo. Nós temos 14 pessoas. Agora é 1h da tarde.
Eles vão responder. Aí a gente vai fazer esse último bloco, nós vamos fazer com 2 minutos para formular e perguntar. Tá bom? Tudo bem? 2 minutos no relógio. Tá bom? Vamos lá, pode começar. Então tá bem. Boa tarde, acho que respondendo a pergunta do colega, esse ano a gente não fez só um Google Docs, nos 20 anos do PROAC, foi a primeira vez que a gente circulou as 17 regiões administrativas, a minha própria equipe, eu estive presente nessas localidades para conhecer as pessoas e discutir. Mas a gente não vai ampliar o debate do PROAC aqui, para a gente poder ter outra... a gente tem a tarde toda, porém todo o material está disponível, as atas de todas as reuniões, inclusive as atas do Google Forms, porque a gente aqui, na minha equipe, somos 37 pessoas, a gente não consegue rodar todas as cidades do estado de São Paulo. Então, foi um processo bastante democrático, apoiado pela Escola dos Profissionais da Cultura, que estiveram junto com a gente, criando uma metodologia para que todo esse processo fosse da melhor forma possível, a gente pudesse aproveitar tudo que vocês gostariam que tivesse dentro dos editais. E às vezes as respostas são muito subjetivas, às vezes elas não são tão objetivas. Então, depois a gente faz um estudo, uma preparação para poder traduzir aquilo. Um exemplo seria, que eu sempre falo isso, as crianças precisavam ter mais... tem que sair da tela. Então a gente cria editais especificamente lançados para as infâncias e juventudes. E isso tem refletido uma política pública bastante consolidada. Outro exemplo é que dentro do recurso do PROAC, a gente lançou esse ano um edital bastante expressivo para atender o interior de São Paulo, com municípios com menos de 50 mil habitantes, 30 mil habitantes, 15 mil habitantes, que sim, a gente tem contemplado 90 projetos culturais que podem ser feitos de forma individual ou coletiva, em parcerias, para que os projetos possam estar no interior profundo, nas micro-regiões, nas microcidades, que tem aí 15 mil habitantes. Então a gente tem ouvido para ter uma escuta bastante atenta e qualificada junto com vocês. Tem muito ainda para ser construído, tem muito ainda para melhorar, mas por isso que esse é o processo da escuta, para a gente conseguir ampliar isso. Outro exemplo são os editais de ações continuadas, que a gente consegue colocar planos de trabalho para espaços culturais, museus, bibliotecas. Dentro desses planos de trabalho, uma das medidas de democratização é que, tentando atender que nem todos vão ser contemplados pelos editais, mas onde tem esses espaços culturais que eles possam contratar os artistas e os fazedores de cultura que pertencem àquele território como uma das medidas de democratização. Isso significa que é contratação indireta e movimentando aí toda a cadeia produtiva da cultura. A gente tem trabalhado, está aberto a sugestões que possam vir. Esse ano a gente circula novamente todo o estado de São Paulo, então eu vou pedir super gentileza de todos vocês que a gente... para acompanhar as nossas redes sociais, a gente manda e-mails também por dentro da nossa plataforma, mas a plataforma, é importante a gente falar isso, na plataforma do PROAC, a gente conhece quem está dentro da plataforma do PROAC. Quem não está dentro da plataforma do PROAC, às vezes a gente não conhece. Então a gente conta com a ajuda de todos para nos ajudar aí, acompanhando as redes sociais, para saber que a gente vai estar naquela região administrativa, que a gente vai fazer a reunião, que a gente às vezes tem reuniões incríveis, lotadas, cheias de gente, muita contribuição, e às vezes tem um número pequeno de pessoas. A gente se articula diretamente com os gestores locais de cada região, a gente entende que às vezes é difícil, é complicado isso, mas a gente tem tentado ampliar isso, não só com um gestor, mas com o gestor da região, daqueles municípios que pertencem àquela região, para nos ajudar. Calma aí. Então, calma aí, Caio. Você só sabe gritar, Caio? Calma aí. Só um minutinho só. A gente já está acostumado. Vamos pelo pacto que a gente fez. O pacto acordado por todos foi fazer as perguntas e as pessoas responderem. Nós vamos abrir para virar debate? Então, Caio, eu vou pedir para você tranquilidade, que a plenária aqui, o nosso tempo de almoço, o trabalho da Secretaria de Cultura, do MIC, tem várias perguntas ainda para rolar, esse é um tema sensível,
de leitura do processo. Continuar, por favor. Gente, só dizer que a gente ficou muito feliz pela qualidade das perguntas e pela possibilidade do diálogo, né? Estava lembrando que há 5 anos atrás a gente debatia se vacina funcionava ou não, então agradeço demais pela possibilidade da gente poder estar fazendo um debate qualificado. Neri fez uma pergunta que tem sido uma das grandes questões hoje em dia nos debates com a rede, né? Eu vou responder com o seguinte raciocínio. O governo federal hoje tem disponibilizado anualmente 3 bilhões de reais para 27 estados e 5.500 municípios. Todos querem, todos os 27 estados e todos os 5.570 e tantos municípios querem. Vocês acham que se o governo federal não obrigasse a destinar 10% para a cultura viva no caso dos estados, ou 25% em cerca de 700 municípios, vocês acham que eles destinariam esses recursos por livre e espontânea vontade? Então o governo federal obriga que os governos estaduais e os municipais destinem. É uma política nacional com recurso federal, assim como não compete ao estado ou ao município definir se na educação a escola, a terra é redonda ou quadrada, se vai vacinar ou se não vai vacinar. É uma política federal e tem que ser executada como tal. Então, a gente define parâmetros para essa execução da Política Nacional Cultura Viva. Os únicos 2 municípios no Brasil que não adotaram as minutas padronizadas do Ministério da Cultura, um fez um edital para gravação de CD, com o dinheiro da Cultura Viva, e um outro fez um negócio que a gente nem entendeu, porque o edital realmente é até difícil de entender. Então, assim, é uma política federal, e para que se garanta o histórico da cultura viva, como eu comentei na minha primeira fala lá, os editais eram só pelo governo federal, depois era descentralizado para estados e municípios, mas esses descentralizados eram com uma minuta padrão do Ministério da Cultura. Para que a gente consiga manter a política nacional, a qual compete ao Ministério da Cultura, seu órgão gestor, conforme previsto na Lei 3018, a gente precisa determinar parâmetros. Senão, a coisa pode se perder, como a gente, inclusive, volta e meia escuta reclamações em relação à parte que não é a cultura viva. Então, onde a gente consegue intervir, que é na parte da cultura viva, a gente tem buscado garantir parâmetros para a defesa da cultura viva e dos pontos de cultura. Esses parâmetros são o edital padronizado e os instrumentos e o edital padronizado. No que diz respeito aos valores, que foi o que o Neri perguntou, que tem causado uma certa polêmica, no primeiro ano não havia parâmetros. Nós vimos o caso de um município que previu R$500 para termo de compromisso cultural. Ora, eu pergunto, qual ponto de cultura consegue desenvolver um projeto de 12 meses com R$500? Ou seja, o governo federal percebeu que era necessário, a partir do segundo ano, uma maior parametrização dos valores. Porque o que acontece em muitos casos é que a cultura viva vai virando populismo cultural. O gestor cultural quer atender o maior número de grupos culturais e bota lá R$500, R$1.000, R$2.000. É impossível que um grupo cultural vá desenvolver uma política de base comunitária continuada com qualidade, garantindo os direitos trabalhistas, que a gente, inclusive, mesmo com os parâmetros hoje, sendo muito sincero, a gente sabe que há quem. R$90.000 é pouco dinheiro para um ponto de cultura desenvolver um projeto que é o mínimo que está colocado lá. R$10.000 é um valor aquém do necessário, mas a gente foi colocando parâmetros. Para nossa surpresa, veio justamente da sociedade civil em vários lugares uma cobrança de achando que o parâmetro era alto demais, mas a gente entende, é uma visão solidária de querer dividir ao máximo. Agora a pergunta a nossa ideia da cultura viva é dividir o recurso com o maior número de grupos culturais ou garantir que grupos culturais possam desenvolver atividades continuadas com qualidade, oferecendo atividades, 2, 3 vezes por semana, 4, 5 dias por semana, esteja com as portas abertas para a comunidade, que tenha trabalhadores sendo bem remunerados ou minimamente remunerados. Essa é a discussão que a gente tem feito. Ontem eu tive a alegria de estar com o Sérgio Turino. O Sérgio defende R$150.000 o mínimo do TCC, e eu concordo com ele, inclusive, mas nós botamos 90.000 e teve vários
vários lugares o Ceará lançou uma carta achando que era muito grande, Minas acha que é 75. Então, assim, é uma discussão que a gente tem que fazer. A gente quer trabalhar com qualidade, dignidade, ou a gente só quer dividir os recursos? Eu acho que essa aqui é um pouco da discussão que a gente tem que fazer. E aí, só para citar, Neri, a todos, tem várias pessoas aqui que são da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura. Nós apresentamos 6 meses antes do que foi publicada a Portaria 206, nós apresentamos essa proposta. E não houve nenhuma divergência por parte da Comissão Nacional dos Pontos de Cultura. Todo regramento que está na Portaria número 206 foi apresentada 6 meses antes para a Comissão Nacional dos Pontos de Cultura, falando dos valores mínimos, a questão dos 50% do recurso para TCC, o percentual para pontão, a abertura para mestres e mestras, a dos mestres e mestras, a abertura para a realização de fóruns e TEIs. Então foi pactuado. Então, a gente tem feito esse processo de gestão compartilhada com a Comissão Nacional dos Pontos de Cultura. A questão dos 3 anos de CNPJ, de fato, é uma questão que nos causa muito incômodo. Para nós também não faz sentido, mas o fato é que é um regramento previsto na Instrução número 8 de 2016, e explico por quê. Porque a Lei Cultura Viva foi aprovada junto com o marco do regulatório das organizações da sociedade civil, Miroski. E por analogia, por não haver previsão na Lei Cultura Viva, quem regulamentou em 2016 fez por analogia o que é previsto no marco regulatório das organizações da sociedade civil, que é 3 anos de CNPJ. Então é por isso, mas a gente já tem trabalhado internamente, já tem feito uma discussão junto com a consultoria jurídica do Ministério para que se extinga essa necessidade. O que a gente tem hoje é um mínimo de 2 anos para reconhecimento, seja para coletivo informal, seja para CNPJ. E aí, nesse caso, me parece, eu já escutei várias pessoas da sociedade civil que concordam, porque a Cultura Viva é o reconhecimento de grupos que já têm atuação. Agora, ter o CNPJ há 3 anos, do nosso ponto de vista, não faz realmente sentido, mas a gente segue por conta de um entendimento jurídico. E aí, em relação às questões que a Vanessa traz, eu acho que foram super pertinentes. Eu ia, na minha pergunta inicial, até ia perguntar, será que se o Ministério da Cultura não determinasse que os recursos fossem 25% para pessoas negras, 10% para pessoas indígenas, 5% para pessoas com deficiência, será que os entes federados adotariam? Acredito que muitos sim, alguns não, mas a questão é, nós estamos trabalhando nesse sentido, garantindo que os estados e municípios adotem as regras, as cotas. A questão da atribuição de pontuação é uma questão que a gente pode avaliar, pode estudar, eu já fico sensível, a gente já fica sensível à questão, mas é possível também que na aplicação dos recursos dos entes federados adotem, para além daquelas que são mínimas, também podem aplicar pontuações nos editais, por exemplo. Mas sim, podemos considerar a possibilidade de estar no regulamento nacional. Acho que é isso. Bom, desculpa, onde está a pessoa que fez a pergunta? Em relação à pesquisa. Foi Vanessa. Tá. Não, eu acho que só para a gente explicar um pouco melhor os dados que a gente chegou, os 74% eles falam de pontos que realizaram ações de acessibilidade, usaram alguma ferramenta. Então aí também entra Libras, AD, então outras ferramentas que não necessariamente é acessibilidade física dos espaços. A gente pode abrir a pesquisa e, inclusive, discriminar esses dados, porque a gente tem esses dados, a gente só não apresentou eles aqui. Mas acho que isso é uma discussão e, inclusive, entra também no debate em relação aos editais que obrigam o uso de ferramentas de acessibilidade, mas daí a gente também pode ir discriminando isso. Só te complementar, Cauê, essa pesquisa ela é um trabalho do Pontão Marité, do nosso plano de trabalho com o governo federal, né? E está previsto, por que pesquisa viva? Porque a gente fez essa primeira camada de dados, não é isso, Cauê? Nós vamos abrir um formulário agora específico para acessibilidade, um formulário agora específico para mestre, e quando vocês entrarem lá, depois o jurídico da Secretaria liberar a plataforma, todos vocês vão receber um login e senha. Todos esses dados que vocês responderam da pesquisa, vocês vão ver eles no seu login e senha, e vai estar lá. Participe agora do avanço da pesquisa sobre acessibilidade. Participe agora do avanço de aprofundamento sobre mestre e mestre. Tem mais alguém? Só uma complementação do João a respeito dessa orientação do Ministério, a partir desde os editais, né, a essa
percentual destinado para a Política Nacional Cultura Viva. Dá um informe aqui que é, por exemplo, a gente em debate também combinou que esses recursos recebidos pelos entes, 30% deles fossem destinados às culturas tradicionais populares. E há uma luta nacional que seja isso carimbado na PNAB, efetivamente. O outro dado importante, que aí é uma orientação, também uma orientação, a obrigatoriedade do edital para bolsas, né? Então, nós instituímos o edital para bolsas para mestres e mestres, que seja obrigatório aquele modelo. Né? E hoje nós temos 18 milhões, né, já pagos de bolsas para mestres e mestres. Né? O recurso da PNCB na PNAB são 18% de bolsas para mestres e mestres das culturas tradicionais populares. Um avanço importante e orientador dessas questões que discutimos internamente para melhorar exatamente a política nos estados. Era isso. Muito bem, pessoal. Você não está contemplado na resposta, é isso? Deixa ela falar, por favor. Então, vou falar aqui, ó. Senão as pessoas não vão ouvir. A pergunta seria: quais os caminhos possíveis que os gestores visualizam para que a gente garanta a continuidade de aporte financeiro para a cultura viva fora da PNAB, tanto na esfera estadual como na federal? E a colega dos idosos também não teve a resposta dela. Pessoal aqui, vamos ficar mais tranquilos, tá bom? Nós somos ponteira. Vou só estava perguntando se você estava contemplada, para você vir aqui para todo mundo ouvir, tá bom? Não é que eu estava entendendo o que você estava. Ela não teve. Ela quer uma resposta mais específica. Tá. Olha, eu posso comentar o seguinte: no caso do governo federal, a pergunta é para a cultura viva para além da PNAB. É que a PNAB é recurso federal. Então, no caso do governo federal, a gente já tem investido 450 milhões por ano na cultura viva. O que eu acho que a gente tem feito essa discussão, inclusive a primeira experimentação que a gente teve foi agora na Portaria 206, é que no caso da fóruns e teias com recursos da Aldir Blanc, que o Estado e o município necessariamente precisam investir, ficou 25%, né? Acho que é 25% de recursos próprios. Porque a verdade é que, como foi até trazido nos dados aqui pelas colegas do governo do Estado, historicamente os convênios que eram feitos pelo Ministério da Cultura era 3-1, alguma coisa assim, né? Tinha alguma coisa. Agora o fato é que a gente tem um grande volume do governo federal, mas não temos mais essa lógica do 3-1. É um debate a ser feito, talvez um aperfeiçoamento da lei Aldir Blanc. Acho que o controle social e a pressão social é algo importante também para que estados e municípios não deixem de fazer seus investimentos próprios na cultura viva. As leis estaduais, as leis municipais da cultura viva são pautas que eu acho que são importantes, mas eu acho que não tem uma resposta pronta, sendo muito sincero. Eu acho que é um caminho, uma luta e uma discussão a ser construída de estratégia. Fundo municipal, uma faixa de 40% ou 50%, ou do fundo estadual, viva, e aí ele faça assim, uma política perene de Estado que está vinculada ao fundo. Queria trazer rapidamente de novo uma complementação que tem a ver com o que eu falei. Importante os recursos da Política Nacional, importantíssimo. Acho que o maior investimento em cultura do mundo, como o João falou aqui. Mas nós esquecemos uma discussão dos anos 2000, da PEC 150, que é uma política perene, 2% do orçamento para o Ministério da Cultura, 1,5% para os estados e 1% para os municípios. Aonde estão as rubricas orçamentárias destinadas às culturas dos estados, município e União? O recurso da Aldir Blanc não é orçamento do Ministério da Cultura. Portanto, a sua questão do IFAM, é importante que a gente batalhe, lute, discuta e reflita sobre que política cultural nós queremos para o Brasil, para além da política nacional do Blanc. Essa é a questão. Pessoal, Cauê, aqui alguém disse por ela que ela não foi contemplada na resposta, que essa pergunta sobre a transversalidade sobre os idosos. Não, tudo bem. Não, mas acho que é interessante, acho que é isso, só
desculpa, a gente tô meio corrido porque eu tenho que fazer a mediação lá. Mas é só para a gente explicar isso. A gente vai fazer aprofundamentos de várias temáticas. De todas as temáticas que a gente perguntou, a gente vai fazer todos os aprofundamentos. Então, é só que a gente não teve tempo, a gente não conseguiu apresentar aqui por critério de tempo. A gente acabou não apresentando algumas coisas, mas eu reforço a fala do Caio. A gente pede desculpas pelo corte que a gente fez. Acho que foi um erro de análise nosso de não ter colocado os dados de pessoas idosas que atuam em pontos de cultura. Mas a gente tem esses dados, a gente vai apresentar esses dados. Assim como a gente vai apresentar a questão da acessibilidade mais discriminada, e como o Marcelo falou, a gente vai fazer outras pesquisas de aprofundamento, que também vão aprofundar essas questões e outras mais que tiverem. Acho que só para a gente finalizar. Pessoal, seguinte, a Maria Rita está aqui, da comissão organizadora também. O que a gente dá uma proposta aqui, a gente precisa colocar vocês para comer, porque vai ficar um grupo que comeu e voltou esperando para começar a plenária, e tem um grupo que não comeu e vai ter que comer. O que a gente... chega lá. Qual que é a minha sugestão? Nós precisamos começar a leitura do regimento, a aprovação do regimento e inscrição das pessoas delegadas que vão para o Nacional. Explicar todo o processo. Duas opções. Uma opção esgotamos nosso tempo de dedicação para perguntas agora. Esgotamos e vamos almoçar. E vocês podem perguntar para eles, como chama? Tete a tete, tá? Essa é uma proposta. Vamos terminar a proposta. Estamos ainda elaborando a proposta. Não estamos ainda encaminhando a proposta. Qual que é a segunda opção? A gente volta, a gente sai todo mundo para o almoço. Quando for 2h15, 2h30, a gente vai abrir 20 minutos para esse momento. Tá? E se prepare que a gente vai chegar um momento que vamos parar. Pergunta de 1 minuto, pergunta de 2 minutos, resposta de 1 minuto, porque nós temos que ter o tempo de aprovar o regimento. E nunca olhem para a gente aqui como grupo facilitador em um lugar de não entender a importância de aprofundar. A sugestão, então, porque ninguém pode ficar discutindo na hora do almoço, porque a comida une as pessoas e as pessoas com fome falam com raiva. E aí é o seguinte, a sugestão é que a gente vá comer e volte para esse momento que nós estamos aqui, que tem utilidade. Entendeu?